querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje para a nossa leitura, estou lendo um livro, está difícil de engolir, mas eu vou em frente. Ele é desse senhor chamado Jorgen Schmidt, que era professor Waldorf, fazia parte da Sociedade Antroposófica da Noruega, e nós estamos lendo o livro dele. Então, sem mais delongas, bora ler! Não estou fazendo comentário, tá? Uma leitura curta. A gente vai ler esse livro. É um livrinho curtinho, olha só. É um livrinho pequenininho, e a gente está lendo ele. Hoje é o terceiro pedaço. A gente não precisa ter medo de leitura, não. A gente tem que ir, ler. Pegou para ler? Vai até o fim. Muito bem, vamos lá então? Então hoje a gente vai ler uma coisa bem legal, que é a elaboração meditativa da própria biografia. Tanto a meditação da Rosa Cruz como o exercício do controle dos pensamentos despertam na própria alma forças que na antroposofia são designadas como capacidades da imaginação. Essas forças imaginativas, porém, seguem uma determinada direção, capacitam a pessoa a ver processos vitais de modo imaginativo, a vivenciar pensamentos sob forma de imagens, a configurá-los com fantasia e de forma criativa. Essa direção evolutiva pode ser simbolizada por uma flecha dirigida para cima. Quando, por meio da meditação, aqui dada e outras, a pessoa chega a resultados nessa esfera, inicialmente fica entusiasmada, porque descobre em si mesmo novas forças, começando agora a fortalecer-se nesta direção e a agregar outras meditações que conduzem a ela. Existem muitas possibilidades de fortalecimento que não precisam ser nomeadas aqui, mas também surge um grande perigo. Sempre que se conseguem certos resultados com as meditações que conduzem à imaginação, o que, na verdade, sucede com um esforço intensivo, e não com um exercício esporádico, surge o perigo da unilateralidade. A pessoa se tornaria mais egoísta sem o perceber, absorta e não totalmente terrestre. Rudolf Steiner expressa isso num parágrafo do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, no prefácio à terceira edição alemã, da seguinte maneira: verificar-se-á, assim, que o essencial não reside em uma só verdade, mas na univocidade de todas. Quem quiser exercitar-se precisará considerar isso muito seriamente. Um exercício bem compreendido e corretamente executado poderá, mesmo assim, atuar incorretamente, se o executante deixar de acrescentar outro, que com a lateralidade do primeiro a uma harmonia da alma. É realmente assustador. Um exercício pode estar corretamente compreendido e ser corretamente executado, e, apesar disso, agir de forma incorreta. Mas, se o praticante não agregar um outro exercício que leve a uma unilateralidade do primeiro a uma harmonia, mas qual é o exercício de compensação? Para tal, é sobretudo importante ter bem claro
o significado do estudo precedente, pelo qual se vem a conhecer o caminho cognitivo, primeiramente na atividade do pensar. Toda pessoa que medita deve perguntar-se: aonde me conduz essa meditação que leio ou escuto? Que tipo de caminho é esse? E como avanço? Como evolui? Deve-se ter clareza sobre a construção do caminho meditativo do conhecimento. Na antroposofia, antes da entrega, o estudo pode suceder, por exemplo, com o livro O Conhecimento dos Mundos Superiores ou o capítulo com esse mesmo título em A Ciência Oculta, de Rudolf Steiner. Aqui se descreverá como deve ser o próximo passo após se haverem feito os exercícios numa direção para levá-los a um equilíbrio harmônico com outros exercícios. A outra direção que proporciona um equilíbrio harmonioso com os exercícios da imaginação é obtida principalmente pela elaboração meditativa da própria biografia. Começa se perguntando: o que acontece em meu dia a dia, de manhã até à noite? Que pessoas encontrei? Que acontecimentos foram ao meu encontro? E, em seguida, em que ponto da minha vida, da minha biografia me encontro, afinal? Como cheguei à minha atual situação de vida? Através dos últimos anos, desde a juventude. Todas essas perguntas partem do observador interior, já mencionado no primeiro capítulo. Este observador interior é inicialmente de natureza tal que trabalha voltado inteiramente para si próprio. Ele ama principalmente a si mesmo. Então, ocorre a possibilidade intensificada de esse observador estar constantemente presente na pessoa, inclusive prejudicando as próprias ações desta enquanto se reflete em tudo o que ela faz. Não é isso o que se tenciona aqui. Trata-se muito mais de ampliar o papel deste observador interior para o próprio passado. Para tal, é melhor começar não com uma situação de vida em que agora me encontro, pois isso exigiria uma força de objetividade muito grande, mas com uma situação longínqua no passado, talvez aos 18 anos de idade. Então, se busca na memória o que aconteceu naquela época em determinada situação, este ou aquele elemento dramático que talvez tenha sido um grande significado, talvez algo caótico que tenha agido fortemente sobre mim ou algo semelhante. A tarefa consiste, então, em lembrar detalhadamente como tudo transcorreu, porém, olhando-o simultaneamente de uma perspectiva exterior, como se tratasse de uma outra pessoa. É de grande ajuda pensar que existe uma diferença colossal entre uma problemática que eu mesmo vivencio em mim e uma problemática que um outro experimenta. Quão mais fácil é observar um outro do que a si mesmo. Por isso, é tão importante tomar um acontecimento situado longe, no passado, e excluir-se de modo que esse possa ser observado como que de fora. Aqui, talvez, como no caso da meditação da Rosa Cruz,
tampouco se trata do êxito, e sim do esforço. Na meditação da Rosa Cruz, são despertadas forças adormecidas e a vivência interior se fortalece. Na elaboração biográfica, ocorre o contrário. Aqui já existem as forças, os instintos e as paixões, tudo o que age na vontade. Mas aí deve penetrar agora a consciência. A luz da consciência é introduzida numa esfera onde, do contrário, dominam as trevas. Portanto, ao lado da força formativa do pensar, pacificação dos sentimentos, emerge a luz da consciência na vontade, o que já provoca o esforço em direção a este objetivo. Com isso, está descrita a primeira etapa da elaboração biográfica, o fortalecimento do observador interior. Naturalmente, isso não ocorre durante o dia todo, e sim, novamente, durante um tempo escolhido, talvez no decorrer de 10 minutos. Tendo-se dominado um pouco o primeiro estágio desse exercício, vem a fase seguinte, pois também aqui existem várias etapas. A segunda etapa consiste em diferenciar o essencial do não essencial, o que é algo mais, pois quando apenas se objetiva e visualiza, ainda não se sabe o que foi essencial ou não. Ora, essa pergunta não é para ser respondida de uma vez só. Muitos a consideram tão difícil que nem tentam avançar aqui. Como devo julgar o que foi essencial ou não essencial? Eu acabaria decidindo de forma totalmente subjetiva. Aqui existem várias soluções, dentre as quais mencionaremos duas. Inicialmente, deve ficar claro que nessa questão do essencial e do não essencial, não se trata da ordem de grandeza. Um acontecimento muito pequeno pode ter sido muito essencial, muito mais essencial do que um outro, aparentemente de significado muito maior para a vida. O que importa é o efeito para além do momento. Então, o que é de início parece ser um núcleo marcante de um acontecimento biográfico, pode tornar-se totalmente insignificante. Aquilo que passa nunca é essencial. Essenciais são as coisas que têm um significado para a biografia como um todo, modificando um pouco a coloração da vida. A segunda solução consiste na seguinte pergunta: como minha energia evolutiva interior foi estimulada por determinado acontecimento, de modo que eu progredisse? Tendo-se, por exemplo, passado por uma doença, durante a mesma tiveram lugar determinados sentimentos e pensamentos que mais tarde, porém, se esmaeceram. Pela luta com a doença, no entanto, possivelmente, a disposição de uma pessoa, sua conduta social ou seu caráter mudaram. Agora, portanto, posso perguntar-me: o que foi mais importante? Essa energia evolutiva sempre renovada que me fez progredir interiormente, ou todos aqueles pensamentos ou sentimentos e talvez também dores que eu tive durante a doença? É evidente, os pensamentos e sentimentos passaram com muita rapidez, mas a energia evolutiva interior reluz por toda a vida subsequente. Trabalhando-se a própria vida, deve-se aprender a atentar para quais momentos essenciais na própria biografia. É aí que se começa também a poder diferenciar o essencial do não essencial. Depois desta etapa,
da diferenciação entre o essencial e o não essencial, segue-se um passo decisivo. Quando se olha, por exemplo, para uma situação de vida dos 18 anos de idade e se torna tudo presente com exatidão, tentando filtrar o essencial, o que talvez não seja conseguido imediatamente, mas desponte passo a passo, repentinamente se vê o seguinte: eu não estava sozinho nessa situação de vida. Havia também outras pessoas ao meu redor. E se elas não tivessem estado lá, nada teria acontecido. Eu olho, portanto, para a relação com outras pessoas e surge uma imagem totalmente falsa. Por quê? Eu mesmo me vejo no meio como ponto central gigantesco e em meu redor as outras pessoas como pequenos pontos. Eu sou a pessoa principal e os outros apenas figurantes. Essa supervalorização de si mesmo existe, a princípio, em qualquer pessoa. Trata-se de uma doença que, em certo sentido, é até saudável, mas toda pessoa tem de passar por ela inicialmente. Inicialmente, essa autoestima exagerada é necessária para se poder chegar à própria autoconsciência e autonomia. No fundo, porém, essa valorização de si mesmo não tem cabimento, pois sem as outras pessoas ninguém seria o que é. Deve, portanto, ser superada. Nesta fase da elaboração biográfica, percebe-se essa autoestima exagerada e começa-se algo como eu gostaria de chamar de o novo descobrimento do próximo. Percebe-se o seguinte: sem esta ou aquela pessoa que, em minha situação, daquela época, desempenhou determinado papel, nada disso teria acontecido. Sem ela, eu não me teria tornado o que sou hoje. Em meu entendimento, algo começa a modificar-se. O centro, eu mesmo, começo a desaparecer cada vez mais. Mas a periferia, as outras pessoas, crescem em importância, perdem o papel de figurantes que eu lhes havia atribuído em minha autoestima exagerada. Isso pode intensificar-se ao ponto em que o meio, ou seja, eu mesmo, desapareça totalmente, porque os outros ganham cada vez mais importância como realidade, até que, repentinamente, eu me sinta como uma nulidade vazia. O que sou eu, afinal? Não serei apenas o resultado do que os outros fizeram de mim? Algo que confluiu de diversos lados? Este é um passo decisivo nessa meditação, mas que, tomado por si mesmo, seria falso. Logo, a pessoa descobrirá que ela própria ainda existe no centro e justamente no que constitui formação de juízo. Todo juízo autônomo só pode suceder individualmente e não por intermédio de outrem. Do contrário, seria apenas um juízo recebido. O juízo independente permanece no centro e a capacidade do amor também esta só pode partir de mim próprio, não podendo ser alimentada de fora. A etapa seguinte consiste em perceber a unilateralidade de ambas as posições descritas. Apenas eu sou significativo e o outro são figurantes? Eu mesmo sou um nada e só os outros são importantes. E então descobrir:
Eu não estou absolutamente no centro, estou simultaneamente nas outras pessoas. Se também não estivessem nelas, eu não existiria. A pessoa está simultaneamente no centro e na periferia e descobre em si mesma um eu superior, que também pode ser chamado de verdadeiro self, possível de se encontrar no mais profundo íntimo e, ao mesmo tempo, nas outras pessoas em redor. Em direção do exercício da elaboração, esta direção do exercício da elaboração biográfica pode ser ainda reforçada à medida que não permanece numa determinada situação, mas se começa a estender a meditação a toda a biografia, chegando à infância. Assim, dessa reelaboração emerge, passo a passo, todo um panorama da vida. Porém, não se deve principiar com ele, e sim uma pequena parte, que então se vai ampliando cada vez mais. Caso se considere a própria lembrança muito débil para conseguir isso, está-se cometendo um erro colossal. Tem-se muito maior possibilidade de recordar do que se acredita a princípio, mas deve-se começar num ponto e depois se aprofundar. Novamente, o que conta aqui é o esforço e não o êxito. Com isso, temos agora a compreensão para a direção do exercício da imaginação descrito no primeiro capítulo. Praticado isoladamente, esse exercício levaria a pessoa apenas a um egoísmo cada vez maior, pois aí se fortalecem primeiro as forças plasmadoras internas. Para se poder encontrar um equilíbrio, deve ser agregada a elaboração biográfica. Com outros exercícios, essa meditação conduz à chamada inspiração, designação que, neste contexto, tem um significado especial. Inspiração, no sentido proposto aqui, relaciona-se com tudo que, em geral, está ligado à capacidade da audição. Por meio da elaboração biográfica, as capacidades sociais se intensificam, pois a pessoa se torna atenta à interação com outras pessoas e a tudo o que se desenrola em sua própria biografia. Caso, porém, se dissesse que a meditação da imagem só me torna mais egoísta, portanto eu a deixarei de lado e passarei imediatamente à elaboração biográfica, isso seria naturalmente um erro. Então, faltariam as forças interiores necessárias para o panorama da vida. Essa imagem seria débil e vazia, não conduzindo a lugar algum. Portanto, de um lado, deve ser obtida uma intensa energia, que então é levada a um equilíbrio pela elaboração da própria biografia, onde são intensificadas as capacidades sociais. A unilateralidade de um exercício é compensado pelo outro. É como na respiração. Primeiro é preciso inspirar intensamente e só então se pode expirar. Ambas as ações se relacionam intimamente, vindo a confluir. Muito bem. Então, por hoje, lemos meia hora, bastante. Eu gostei, dessa vez eu gostei. Eu não ia comentar, mas acabei comentando. Sempre faço isso, é difícil ler sem comentar. Mas eu fui um pouco antipatizada pela primeira meditação, aquela da Rosa Cruz. As imagens, negócio de cruz, não é bem comigo. Mas agora, pensando nessa dinâmica, que uma meditação antipática como aquela nos deixa egoísta, nos fortalece muito intimamente
e que a gente precisa desenvolver uma outra biografia para ampliar a nossa potência social, eu gostei dessa mescla. Aliás, como tudo da antroposofia, a gente tem esse, no respirar, vou fazer um verso, no respirar, duas graças podem se encontrar. Inspirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Com belo efeito da vida, uma mescla. Agradece a vida quando ela te aperta e agradece de novo quando te liberta. E com isso, tchau, tchau. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.